coisa é fazer o diagnóstico e descobrir onde que é o problema, para daí sim saber qual regulagem mexer. E não sair mexendo de qualquer jeito. É o negócio que a gente vê no campo, né? O operador está lá colhendo, tá de boa, aí você, sei lá, faz o levantamento, ou às vezes nem faz, mas vai lá, só faz um teste com o operador, para ele e fala assim, ó, tua máquina está jogando fora. O que ele faz? Vai lá e mexe na peneira. Ele nem sabe se é a peneira mesmo que está jogando fora. Aconteceu uma coisa comigo, Edson, colhendo com essas colhedeiras da ovelha no lançamento aí. Ela estava jogando grão só de um lado. Eu estava vendo, a gente não conseguiu decifrar o que era, porque ele estava jogando só de um lado do jogador. Do outro lado não caía nada, estava jogando só de um lado. A gente trocou o combo, a gente mexeu no pneu, o gerente mexeu no mesmo de coisa, a gente segurou as colhedeiras uns 2 dias, batendo peça diferente, uma hora acabou, só que aí chegou igual você falou, né? A gente não sabe até que não sabe conseguir resolver, mas não descobrimos o que está acontecendo, porque quando joga espalhado de fora, né, tudo bem, né? Tá aí, mas quando joga só de um lado, fica uma carreira só de um lado. Às vezes pode ser aquilo que eu falei ontem, eu não conheço quase nada dessa máquina especificamente. Mas é normal nas máquinas de rotor, pelo sentido de rotação lá que ele faz a trilha, quando a palha sai no final dele, a palha sai mais de um lado. Geralmente do lado direito da máquina. Isso. E aí, se tiver tendo perda por falta de trilha e a palha está saindo mais do lado direito, é normal a perda se concentrar mais ali. Isso pode ser uma das coisas. Outra coisa que eu já vi acontecer também, você vai lá e vê uma faixa estreita assim, ó, que tem uma faixa assim que está caindo mais. Você vai ver às vezes uma lata, uma tampa, uma proteção da máquina lá que está aberta ou que está furada. Também pode ser. E aí, no caso, não é nem regulagem, é ir lá e fechar o buraco. Isso também pode acontecer, eu já vi acontecer. Tem umas tampas embaixo do tanque graneleiro, algumas máquinas têm, para abrir elas quando for lavar ou se deixar a máquina parada no tempo, né, para não acumular água no tanque graneleiro. Aí o pessoal esquece dessa tampa aberta e vai colher. E depois fica jogando fora aquela faixa, pô, mas está jogando de faixa. Aí vai ver uma tampa lá que está aberta. Então acontece essas coisas também. Deu para pegar a ideia aí da unidade de limpeza? Tá, então vamos lá, vamos ver algumas coisas. Alguns possíveis problemas. Aquilo que eu falei ontem, né? Nós já vamos conversando, entendendo as unidades e já vendo as questões de perdas e de problemas e possíveis soluções ao mesmo tempo. Vamos lá. Sujeira demais no tanque graneleiro, o que pode ser? Tem trilha. A trilha meio aberta. No graneleiro. Muita sujeira no tanque graneleiro. A peneira inferior muito aberta. Peneira inferior muito aberta, pode provocar isso? Pode. E o que mais pode provocar isso? Trilha, né? Muita rotação. A trilha pode estar com uma ação muito forte, aí está moendo a palha e está sobrecarregando a unidade de limpeza. Aí, por mais que vocês tentem regular a unidade de limpeza, ela não dá conta de processar o material, porque ela está sobrecarregada. E aí vai acabar indo sujeira para o tanque graneleiro. Então, às vezes, sujeira pode ser a gente de cara pensa logo, a unidade de limpeza, e talvez não é, talvez é a trilha. Outra coisa também que pode ser é a peneira de cima muito aberta. Como é que isso influencia na sujeira do tanque graneleiro se o grão é limpo de novo na peneira de baixo? É que se a de cima estiver muito aberta, sobrecarrega de baixo. Aí nem a peneira e nem o vento conseguem fazer a limpeza adequada da peneira de baixo, passa a sujeira e vai parar no tanque graneleiro.
Então, tanto a de baixo quanto a de cima pode influenciar. Pode ser também a trilha e pode ser também o vento muito fraco. Olha só, tem 4 coisas então que pode ser problema. Aí faz o quê? Sai mexendo nas 4 regulagens de uma vez? Não, aí uma por vez. Uma por vez. Tá? Outra coisa, grão quebrado. O que pode ser grão quebrado? A peneira inferior fechada demais. Que está fazendo o quê? Que está fechada demais, está passando o grão inteiro para a trilha, voltando para a trilha lá novamente, levando bastante para cá. Então, nem sempre grão quebrado é problema de eruptor e côncavo. Pode ser a peneira de baixo muito fechada ou o vento muito forte. Que o vento está jogando o grão limpo, mesmo a peneira tendo a abertura adequada, mas o grão está recebendo um vento tão forte que ele é jogado para a retrilha. Então, pode ser grão quebrado, então pode ser sim velocidade do rotor muito alta, côncavo muito fechado, mas também pode ser a peneira de baixo muito fechada, o vento muito forte. Pode ter também 4 causas aí. Ou até a peneira de cima muito aberta, que está sobrecarregando a peneira de baixo, que o grão não consegue descer e acaba sendo jogado junto com a retrilha. 5 causas possíveis. Ó. Um único problema, 5 possíveis causas. Né? E aí, você está lá no campo e mexe em qual regulagem? Testar um, dá uma volta, testa o outro. Então aquele negócio, ó, regular, ir lá e mexer na regulagem é fácil. O problema é descobrir onde é o problema. Esse é o ponto difícil da coletadeira. Depois que você conseguiu identificar o problema, sabe, eu identifiquei, agora eu sei que o problema é que a peneira de baixo está muito fechada. É fácil de resolver. Você vai lá e abre a peneira, pronto, está resolvido. Mas até você identificar que o problema é na peneira de baixo, esse que é o problema. Essa que é assim, a informação que a gente precisa, o entendimento que precisa da coletadeira. Não é tanto para ir lá e abrir peneira, fechar peneira. Isso você faz apertando o botão dentro da cabine. Aumentar a velocidade do vento, aperta o botão e resolveu. O côncavo, o rotor, beleza, é fácil. O problema é você saber, é esse mesmo o problema? Essa que é a dificuldade. Mas não é assim tão difícil, precisa observação, precisa parar a máquina, ir lá olhar, saber, por exemplo, a questão de perdas. A máquina está jogando fora, beleza, tá, mas está jogando fora aonde? Eu posso fazer um teste com vocês aí, aonde vocês quiserem. Pega uma máquina quando tiver iniciado a colheita aí, vai lá, para o operador e diz para ele, a tua máquina está jogando fora. O que ele vai fazer? Mais de 90%, vai lá e mexe na peneira. Sem nem olhar. Sem nem me perguntar onde está jogando fora. E se está jogando fora em outro lugar? E se está jogando fora pelo picador? Mexer na peneira vai resolver? Ou se estiver jogando fora da plataforma? Adianta mexer em peneira? Não adianta. Então, está jogando fora, perfeito. Onde está jogando fora? Aí precisa fazer levantamentos, que é o que nós vamos falar mais para frente. Para saber onde está jogando fora, para daí saber onde mexer. Se está quebrando o grão, tem que saber. Está quebrando por quê? Porque a trilha está muito forte, porque está jogando o grão limpo de volta para a retrilha. Está jogando para a retrilha por quê? Porque o vento está muito forte, porque a peneira de baixo está muito fechada, porque a de cima está muito aberta. Depois que identificou isso, fica fácil.
Então precisa observação, precisa levantamento. E aí eu não cheguei ainda nesse manual aqui que eu estava olhando, se eu chegar ainda mais para frente, mas algumas máquinas, o próprio manual delas recomenda fazer a parada de máquina cheia. Tá? Aí tem que ver, eu vou dar uma olhada no manual ainda ver se nessa aqui fala isso, tá? Se ela não falar, daí não é indicado fazer. Mas as colheitadeiras Case e a John Deere eu já vi, no manual já vi até fazendo a parada de máquina cheia. Como é que é isso? Você está lá colhendo na velocidade normal de colheita, a máquina regulada e tal, e está com algum problema e você não consegue identificar onde que é o problema. Já testou, já mediu e não conseguiu identificar o problema, já testou a regulagem e não acha. Aí faz o quê? Está colhendo, beleza, a velocidade lá de colheita, sei lá, 6, 8 km por hora. Aí você vai lá e desliga toda a máquina de uma vez. Puxa o manche para o neutro, aí tem que ser, assim, usar as mãos e os pés tudo ao mesmo tempo, né? Você puxa o manche para o neutro, freia a máquina e desliga trilha e plataforma, tudo de uma vez. Puf! Vai lá e faz tudo de uma vez. A máquina vai parar como ela estava colhendo. Chega o ponto até de a navalha chegar e cortar a planta aqui na frente da plataforma e a planta ficar ali escoradinha no polimeiro, e assim naquela posição que estava naquele momento, se for bem feito. E aí faz o quê? Aí você vai lá e começa a abrir as tampas da máquina. Aí você abre o motor, olha dentro das peneiras, peneira de cima, peneira de baixo, abre o elevador. E aí vocês vão identificar como é que está a colheita em cada um dos passos e identifica daí onde está o problema. Eu só vou ver se essa máquina aqui, se o manual recomenda, fala alguma coisa de fazer isso, tá? Mas eu sei que a Case recomenda, a John Deere recomenda, eu já vi também. E eu já vi até fazendo. Eu mesmo nunca fiz, tá? Mas eu já vi fazendo, eu já estava junto. E aí vocês devem estar pensando assim, é doido, né? Vai puxar a máquina tudo. Vocês estão pensando nisso, né? Não passou da minha cabeça. Não? Ele pensou. Mas não embucha não. Só que tem que tomar um cuidado. Depois, na hora que vai ligar a trilha de novo, tem que abrir o côncavo. Abre bem o côncavo antes de ligar a trilha de novo, tá? Abre bem o côncavo e nesse caso, acelera um pouco a máquina quando for ligar a trilha. E sempre é para ligar a trilha com a máquina na lenta, né? Nesse caso, acelera um pouco. E aí liga a trilha com o côncavo bem aberto, ela vai sofrer um pouco ali no motor, mas vai conseguir despachar aquele material e jogar fora. Daí você ajusta o côncavo na regulagem do carro de novo. Como identificou o problema, regula a máquina e aí segue a colheita. Nunca fazer essa parada de máquina cheia, o pessoal tem essa ideia, né, que é mais fácil, vai lá e desliga a chave. Nunca façam isso, tá? Se fizer isso, pode queimar a controladora. Então, tem que fazer como eu falei. Vai lá com as duas mãos, com o pé, puxa o manche do neutro, freia e desliga a trilha e plataforma, tudo ao mesmo tempo, tudo de uma vez assim. A máquina onde ela estava, ela fica. Mas não desliga a chave. Desligar a chave é um risco muito grande de queimar o controlador. Beleza? E aí só vou ver se essa aqui é recomendada fazer também. Mas eu acho que mesmo que o manual não fale, não tem problema nenhum de fazer, tá? Certo? Perguntas aqui? Eu não lembro. Quando ninguém pergunta nada, entenderam tudo porque não entenderam nada.
Eu espero que seja a primeira opção, né? Mas assim, pessoal, é importante vocês terem um entendimento desse processo todo, porque daí fica muito mais fácil trabalhar com a máquina. Se vocês não têm esse entendimento do que acontece na trilha, como é que regula, o que influencia, vocês vão ficar no escuro, ficar lá batendo cabeça por tentativa e erro, e daí mais erra do que acerta. Quando a gente entende o processo, fica muito mais fácil de regular. Já teve caso de dar tanta retrilha que a roça sem que parar, né? Embuchar a retrilha. Embuchar a retrilha. Sim. E outra coisa também, a retrilha, hoje as máquinas têm sensor que mostra lá quanto está indo por retrilha, né? Só que o sensor, ele mostra quanto está indo de retrilha, mas não mostra o que está indo na retrilha. Então, uma coisa que dá para fazer de vez em quando para conferir é ver, tem que ir lá abrir e olhar que tipo de material está indo na retrilha. Para isso, vocês podem simplesmente abrir aquela tampa do elevador ali embaixo e colhe ali 20, 50 metros com aquela tampa aberta. E depois olha no chão, né? Alguns colocam até um saco ali embaixo, só tem que tomar cuidado para o elevador não puxar esse saco, né? Mas às vezes, sei lá, deixa cair no chão mesmo. Mas você para, se você arrematar, mas você fica ali a mão. Mas assim, abre o elevador, colhe um pouco e deixa cair no chão. E aí vai olhar o que está caindo ali. Aí você vai olhar, está caindo vagem fechada e pedaço de talo, essas coisas. E é pouca coisa. Beleza. É isso mesmo. Ah, está caindo muito grão limpo já. Opa, isso não era para estar aí. Então, às vezes, mesmo que a retrilha está baixa lá no monitor, só que ela está baixa, mas está indo o material errado. Então, de vez em quando, tem que parar, ir lá e dar uma olhada. Às vezes, só de abrir o elevador ali, você já vê que tipo, o que caiu ali, né? Se não, colhe um pouco com o elevador aberto. Muito fácil de fazer isso. E aí algumas coisas, né? Algumas considerações que são bem importantes. Retrilha. Nós sempre vamos tentar regular a máquina para ter pouca retrilha, não é isso? Só que sempre vai ter um pouco de retrilha. Você não elimina a retrilha, sempre vai ter um pouco, isso é normal, tá? É normal. Outra coisa, quais são as outras coisas que nós precisamos observar na regulagem da máquina? Perdas, grão quebrado e sujeira no tanque graneleiro, né? Basicamente essas três coisas. Sempre vai ter um pouquinho dos três. Não existe eliminar grão quebrado, eliminar perda a zero e eliminar sujeira no tanque graneleiro a zero. Isso não existe. Sempre vai ter um pouquinho. Só que tudo isso tem que ficar em níveis aceitáveis. O mais baixo possível, né? Então, perda sempre vai ter um pouco. Grão quebrado sempre vai ter um pouco. Sujeira sempre vai ter um pouco. Mas isso não pode ser desculpa também para deixar. Não, Ederson falou que pode ter um pouco. Tem um pouco e tá bom. Larga para lá. Não, tem que sempre ser o mínimo possível. Tá? E claro, isso também sempre vai depender da condição de colheita. Então, se vocês estão colhendo soja e a lavoura está limpa, não tem mato, a planta está sequinha, a vagem está seca, o grão está seco, esses níveis vão ser baixos. Agora vai colher soja com talo verde, com mato, com corda de viola, essa coisa nada toda. Você vai ter mais grão quebrado, porque vai ter que forçar mais a trilha, você vai ter mais retrilha, você vai ter um pouco mais de perda, faz parte. Então sempre vai depender muito da condição de campo também.
E aí, conforme vão mudando as condições, vocês vão ter que mudar as regulagens. Vocês estavam colhendo em um talhão que era seco e tal, e passa para o outro talhão que o talo é verde, tem que mudar a regulagem da máquina toda, praticamente. Não pode entrar lá e achar que vai colher com a regulagem. Esquece. Tem que regular de novo. Ou estava colhendo soja e vai colher milho. Tem que mudar toda a regulagem da máquina. Ah, depois vai colher sorgo. Muda tudo de novo. E às vezes o pessoal entra lá e acha, não, vou fazer só um ajuste aqui no rotor e pronto. Não é. É totalmente diferente, toda a regulagem. Então assim, pessoal, é simples, né? Mas não é fácil. É diferente, né? É simples, mas não é fácil. Então é simples pela questão seguinte, você saber onde mexer e tal, beleza. Mas não é fácil você chegar à conclusão de saber onde está acontecendo o problema e onde você tem que mexer na regulagem. A hora que você descobriu onde regular, aí se torna fácil. O problema principal aqui é descobrir onde é o problema. E aí tem aqui uma animação, né? Ah, isso aqui para quem não tinha visto ainda é um sistema de saca-palhas, ó. Então nas máquinas que eram com cilindro, aí está aí o saca-palhas. Mas o que interessa para nós agora é a unidade de limpeza, ó. Então aqui tem uma animação mostrando como é que funciona. Então veja ó, o ventilador. O ventilador, algumas máquinas têm como direcionar o ar do ventilador, mais para cima, mais para baixo. Algumas têm, outras é fixo. E repare aí nessa animação que a maior parte da separação, né, nas peneiras é feita nos primeiros 30% da peneira, né, no terço inicial. Olha lá, ó. Dá para ver ali, né? Na parte de trás ali, quase nem usa peneira. E esse que é o certo. Quando o material começa a vir muito para trás, é porque ou a peneira está muito fechada, ou o vento está muito forte, ou a peneira está sobrecarregada. E quanto mais para trás o grão vem, maior é a chance de perder ele. Então, quanto mais para frente ele atravessar uma peneira, atravessar outra peneira, melhor. Quanto mais para trás ele vem, maior a chance de perder. Vou passar de novo aí, que o vídeo é rápido, né? Ó, ali dá para ver as duas caras, dá a cara de grão limpo, aqui, cara de grão limpo, e embaixo a cara de retrilha, ó. Aí na retrilha como o pessoal fala, né, a bagaceira. A bagaceira. Mas é aquela bagaceira que nós não queremos jogar fora, porque ainda tem grão ali. Então nós vamos jogar para a trilha de novo para fazer o processo. Algumas máquinas já têm uma retrilha independente, tem lá um mini cilindro, um mini côncavo que só processa a retrilha. Mas a grande maioria delas joga mesmo lá no começo do rotor. Mas a ideia é a mesma, tá? Então, os problemas que podem acontecer na unidade de limpeza, perda de grãos, sujeira no caneleiro e excesso de retrilha. Isso são causados na unidade de limpeza, tá? O que interfere? Onde talvez a gente tenha que regular? Abertura da peneira de cima, a de baixo, velocidade do ar, e aí pode ser excesso de ação de trilha ou falta de ação de trilha. Só que o problema só vai aparecer na unidade de limpeza. E aí a gente acha que o problema tem que resolver lá nas peneiras, e às vezes não é, às vezes tem que resolver na trilha. E tem mais um item aqui ainda, que nem está escrito aí, mas que é importante também nisso aí tudo, que, de novo, é a velocidade da máquina.
Talvez ali não está funcionando direito porque está entrando material demais, além do que o conjunto tem de capacidade de processar. E aí faz o quê? Diminui um pouco a velocidade. Porque as colheitadeiras elas têm limites também, né? E até isso aconteceu, foi 2017, acho que foi. A região aqui passou uns 4 anos de muita seca, né? 2013 até 2016, né? As lavouras davam um pouco e o pessoal colhendo a 10, 12, 13 km por hora. Aí eu lembro que naquele ano as lavouras estavam muito bonitas e aí nos cursos eu falava, falando de velocidade, o pessoal falava, não, colher a 12 por hora. Eu falava, gente, ó, esse ano as lavouras estão bonitas, vai produzir muito bem, tem bastante palha, vocês vão colher a 5, 4 km por hora. Aí eles riam da minha cara no curso. Falaram, não, essa máquina aí, essa grande aí, não, ela fica para colher a 12 km por hora. Sim, ela consegue colher a 12. Mas falando de soja, que soja ela colhe a 12 por hora? A soja está dando 20 por hectare, 30 por hectare, com a palha bem sequinha, com pouca palha. Aí você pode arrochar a velocidade que ela dá conta. Agora pega a soja que dá 80 por hectare, 100 por hectare, que aqui na região acontece, que é dessa altura, tem muita massa e tenta colher a 10 km por hora ou 12 para ver se a máquina dá conta. Não vai. Vai ter que colher devagar. Eu vou voltar a pintar. Né? Então precisa ter essa percepção também que a velocidade da máquina tem que estar adequada com a condição de lavoura, né? Quantidade de material, tanto de produtividade quanto de palha, né? E aí o operador tem que ter essa percepção e ajustar a velocidade para a capacidade da máquina. Não adianta querer botar material demais lá dentro que ela não vai conseguir dar conta. Primeira coisa, vai jogar fora. Ou não vai trilhar direito, porque é material demais, por mais que você aperte a trilha, não consegue. Ou vai jogar fora na unidade de limpeza, ou vai embuchar. E aí é bem legal desembuchar a máquina, né? Quem já desembuchou a colheitadeira aí? Eu já ajudei a desembuchar cilindro embuchado, picador embuchado, peneira embuchada, rotor embuchado. E não é legal, não. Só que é o seguinte, pessoal, o operador que se preze, alguma vez na vida ele embuchou a máquina. O operador que não embuchou a máquina ainda tem alguma coisa errada, ele tem que embuchar alguma vez na vida. Só que é o seguinte também, o embuchar a máquina faz parte do processo de aprendizagem. Às vezes o cara está lá meio começando, não sabe direito dosar a velocidade. A hora que ele começa a perceber que o rotor começa a roncar, o motor apanhar e até chega um ponto de embuchar a máquina, ele vai tomar mais cuidado para frente para não acontecer de novo. Ele não vai querer sofrer de novo. Não vai. Tá, então, mas faz parte, acontece, né? Hoje em dia é mais difícil, né? As máquinas já têm a própria construção delas, o rotor mesmo já é mais difícil de embuchar do que um cilindro, ele tem uma capacidade muito maior de processar material. Algumas máquinas têm um rolo alimentador na frente, que se tiver alguma bucha ele já consegue desmanchar, ou se embucha no alimentador e não no rotor, que é muito mais fácil desembuchar o alimentador. As máquinas hoje têm caixa de pedras, que se entrar um pedaço de pau, uma pedra, joga na caixa e não entra para o rotor. As New Holland até tem um sistema que se entrar um pedaço de pau ou uma pedra,
ele abre a parte de baixo do pescoço, né, do alimentador, para aquilo cair fora. E, se eu não me engano, ele desarma a plataforma, se eu não me engano, não tenho bem certeza. Ele desarma a plataforma e abre a parte de baixo do pescoço. E aí, para fechar, é só levantar a plataforma, baixar de novo, liga a plataforma e segue colhendo. É um sistema diferente, né? Bem interessante. Então, hoje tem mais dispositivos, né, para evitar o problema de embuchamento. Fica bem mais fácil, né? Mas nada substitui a prática, né, a experiência do operador. O operador precisa estar atento com a velocidade, com os materiais ali, pau, pedra que tem na lavoura. Às vezes até um tatu ali entra aí e embucha a máquina. Essa coisa dele dessa máquina aí, já caminhou comigo. Olha, nós produzimos, nunca tinha catado todo lá. Cuidado, aí colhendo na noite, sempre não tem como evitar, né? Por de baixo do lado, peguei um tubo com ela aqui. Aí ela não caiu com o saco não, passou direto. Aí ele me achou que dentro de lá, você. Já gastei umas 4 horas para arrancar esse tubo lá dentro. Eu preciso puxar com a panela do gerente. Aí chega patinou aí, passa isso. Acontece. Então, mas assim, como você falou, de noite e tal é difícil, mas se você conseguir evitar, tem que evitar. Então precisa muita atenção ali.